Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui para a continuação do nosso conteúdo, tá? Nós estamos estudando região Nordeste, a nossa região. E nós vimos na aula passada sobre os aspectos naturais, como vegetação, clima, vimos também a divisão política, a divisão, né? Nome de cada estado e capital. E faltou a gente ver alguns aspectos deste quadro aqui da página 326, tá? Então nós vamos ver que o que nós vamos ver esse quadro aqui, ele traz o perfil, né, de cada estado. A questão de população, a área e também o PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. É o que indica a riqueza daquele estado. Então, baseado neste quadro, nós podemos ver, né, que as populações, né, que o estado está quase que bem dividido, né, sendo que Bahia, né, é o estado com maior número de pessoas, viu? E o que a gente pode ver aqui do PIB? Se é o PIB que indica a riqueza, vamos olhar aqui pelos números, né, e ver qual é o que tem o menor PIB. Qual é o que tem o menor PIB? Vou dar um tempinho aí para vocês. Olhem aí junto comigo na tabela. Bora lá. É Paraíba, é o estado da Paraíba. É o Piauí, será? É Sergipe? E aí? Então a gente pode ver aqui qual é o que tem o menorzinho aqui. O menor, vamos olhar pelas casas aqui, tá? Ó, pelos números, né? Então qual é o que tem o menor? O estado de Sergipe, né? 38.554 milhões, né, de reais. Aí vem logo acima o Piauí. Piauí, que é 39.148. Aí logo após vem Alagoas. E aí por assim vai. Qual é então o mais rico? É Bahia. Na sequência Pernambuco e depois Ceará. Então, como vocês podem ver, nosso estado, Piauí, né, nunca esteve realmente numa situação muito boa, assim, em questões de ranking, de PIB. Sempre o Piauí, sim, esteve sempre perto de Sergipe, de Alagoas. Sempre esteve. E esses dados aqui, ó, de 2017, né? Então, gente, era isso que faltava a gente ver aqui, né, das características, mas nós vamos só dar uma relembrada sobre a questão das sub-regiões do Nordeste na página 328. Sub-regiões do Nordeste. As sub-regiões, né, elas são exatamente devido às suas características naturais e também populacionais e culturais. Então, a zona da mata, que é essa que está em verde, que é o litoral. É a faixa onde se concentra a maior parte da população, é a que foi mais devastada, né? Que houve um crescimento maior de cidades, né? A urbanização. É a mais industrializada, onde tem mais pessoas, tem mais indústrias, né? A maioria das capitais estão no litoral. O único estado que não tem a capital no litoral é o estado do Piauí. O único que não tem a capital no litoral, mas já foi um dia, né? O Agreste. O Agreste é essa faixazinha que está em laranja, marrom meio laranja, apresenta aspectos de transição entre o litoral, que é úmido, e o sertão, que é mais seco. Então, é uma faixa de transição, né? Portanto, as suas espécies não são nem mata atlântica, também não são caatinga totalmente, tá? O sertão que é a maior sub-região, é a mais extensa, o clima é semiárido, temperaturas elevadas, longos períodos de seca, né? Ou seja, chuvas escassas. Maior parte dos rios são temporários e a vegetação predominante é a caatinga.
Ou seja, é nesse local, nessa sub-região, que é manipulada, as populações são manipuladas com relação à indústria da seca. Essa região é a região do polígono das secas, e a gente vai falar mais à frente. Sub-região meio norte é a região de transição, onde se encontram espécies típicas da floresta amazônica, do sertão, do cerrado e da caatinga, ou seja, o meio norte, que é também que a vegetação predominante é a mata dos cocais, né, que são as palmeiras como babaçu, carnaúba, mas ao mesmo tempo é uma região de transição. E isso a gente pode ver nitidamente, quando a gente vai para, quem vai ali, Campo Maior, vê muita carnaúba, quem vai aqui para o lado do Maranhão, muito coco babaçu. Mais perto de São Luís, muito açaí. Já entrando no Pará, muito açaí também, que em São Luís eles chamam açaí de Jussara. Então, é uma região que é intermediário. Nem é totalmente floresta amazônica, também não é cerrado, não é caatinga. Tem um pouco de tudo. Na página 329, a gente também falou sobre a seca no Nordeste. Eu expliquei para vocês a questão das chuvas orográficas. São as chuvas, né, onde acontecem o quê? As massas de ar, elas se elevam e elas, as massas, elas se elevam. Ao atingir uma certa altitude, né, os ventos quentes são resfriados e o vapor de água se condensa. Então, aquela chuva que o vento conseguiu ultrapassar a barreira montanhosa e deu certo para chover ali, são as chuvas orográficas. Sendo que, na verdade, entre Planalto da Borborema, Chapada Diamantina, toda essa formação que está exatamente como eu mostrei no mapinha, né? Exatamente nessa região aqui, Planalto da Borborema e Chapada Diamantina, e tem a Chapada das Mesas aqui no sul do Maranhão. Essa região toda o quê? Vai ficar o quê? Vai ficar como se fosse assim uma região abaciada, uma depressão, sabe? E aí fica essa região aqui, ela não recebe nem os ventos, nem as massas úmidas da floresta amazônica e nem o que vem do litoral, tá? E por isso, essa região, né? Aí o texto fala também que quando a gente está sob o efeito do El Niño, no Nordeste, o nosso BR-Obró é bastante quente, é muito seco, não chove de jeito nenhum. E quando chega o nosso período de chuva, só um minuto. Pronto. Quando chega o nosso período de chuva, as chuvas são bem escassas. Isso quando a gente está sob o efeito do El Niño, que é o quê? O aquecimento das águas do Pacífico, que aí reflete todinho aqui pra gente. Quando a gente tem um BR-Obró que lá uma vez chove, e um período de chuvoso de dezembro até março bem chuvoso, é porque nós estamos sob o efeito da laninha, que é o contrário, tá? Sim. Então vamos falar da indústria da seca na página 330. Do que essa indústria fala? Primeiramente, fala exatamente devido a essa escassez, né, essa seca nessa região do sertão, que é a área chamada Polígono das Secas, tá? Exatamente por causa dessa região, o que acontece? Além desses aspectos naturais, né, que já favorecem, tem as questões políticas e sociais. Como assim? O governo federal delimitou essa área exatamente para que houvesse ajuda para essas pessoas que moram nessa região. Só que alguns governos, né, o governo de alguns estados, tentam fazer o quê? Eles, ao invés de eles resolverem o problema, não. É como se eles ficassem assim, não, quanto mais seca tiver, quanto mais pessoas passando necessidade tiver, é melhor porque a gente recebe recurso do governo federal. É isso que os governantes estaduais têm feito. E aí faz com que seja o quê? Indústria da seca, ou seja, por que indústria? Porque faz com que eles ficam produzindo seca, ao invés de resolver o problema, eles ficam produzindo, fazendo com que aquele problema nunca se acabe. Como assim? Eles poderiam ter feito projetos como a transposição do Rio São Francisco, projetos de criação de açude, cisternas,
poços. Isso a gente sabe que resolve, por quê? Porque nós, na região, no Nordeste, nós temos grandes áreas de aquífero, nós temos grandes áreas de água lá no lençol subterrâneo. Então a gente tem condição sim, só que eles preferem não fazer exatamente para ficar produzindo essa seca, por isso o termo indústria da seca. Mas falando da transposição do Rio São Francisco, foi um projeto antigo. Se não me engano, esse projeto ele começou ainda antes da República, né? Aí foi criada essa ideia e veio sendo construído, foi só abrindo os caminhos, mas ninguém fez nada assim para que os canais fossem terminados. Foram abertos alguns canais, passou-se um tempão e ninguém mexeu mais. Mais ou menos, eu acho que 2014 parou de novo, né? E quando foi agora, o ano passado, mais canais foram abertos e realmente a água pôde ser levada. Como essa transposição? O rio tá aqui, né? E aí são desviados canais, né? Para um lado, para o outro, das regiões secas. Isso como se fosse assim, rios feitos de cimento, criados, né? Rios criados, na verdade. Como mostra aqui esse trechozinho aqui, ó, tá? Então, é mais ou menos isso, o que o texto está querendo dizer. Nós vamos aqui para a página 332, onde fala sobre a questão, fala um pouco da questão populacional, tá? A questão mostrando que as áreas mais densamente povoadas são as capitais, principalmente Salvador, Fortaleza, Recife, né? Que estão dentro das 10 mais populosas do Brasil, tá? E de extrema importância na economia. E temos também, né, o texto cita também, mais de 50 municípios nordestinos já alcançaram população acima de 100 mil habitantes. Aí ele cita alguns, né? E ele vem falando que essa urbanização rápida, né, no caso, ela também cria uma disparidade com a desigualdade social, né? É caracterizado, na verdade, né, por uma acentuada desigualdade social. Enquanto temos pessoas na linha de pobreza ainda, em situação bem difícil, temos uma outra área que tem pessoas com poder aquisitivo muito melhor, principalmente nessas capitais, Salvador, Fortaleza, Recife. E aí o texto traz, na página 332, tem um quadro, né, mostrando a evolução socioeconômica, né? Questão de mortalidade infantil, taxa de alfabetização, participação do PIB, e vem mostrando que, por exemplo, mortalidade infantil tem diminuído, do ano 2000 até 2015 diminuiu muito, a alfabetização melhorou, participação no PIB também. Então ele vem mostrando que o Nordeste tem se destacado, tem se reinventado, tá? E na página 333 fala ainda sobre a seca, né? Que mostra a distribuição da população, né? Como a gente pode ver aqui, ó, como vocês podem ver, as áreas mais escuras são as áreas que tem mais pessoas, logicamente, né? A gente todo mapa de população a gente sabe, mais escuro é onde tem mais pessoas, né? É mais povoado, mais populoso. E aí ele vem mostrando os vazios. Onde estão os vazios? Exatamente, sul do Piauí, sul do Maranhão, o sudoeste da Bahia, são as áreas mais secas, mais próximas do Cerrado, áreas que realmente são perto de alguns trechos de Chapada. Então são as áreas que não tem tantas pessoas assim, mas no litoral, próximo das capitais, são as áreas mais habitadas. E o texto mostra aqui também, né, que desde as capitanias hereditárias, né, a colonização foi sempre assim, do litoral para o interior. Os ciclos econômicos, né, eles começavam no litoral, pau-brasil, açúcar, começavam no litoral e ia para dentro do país, e isso ia fazendo com que fossem criando núcleos de povoamento. E aí o texto
fala também sobre que nas últimas décadas, né, alguns polos econômicos e industriais se destacaram. Aí de novo cita Bahia, com polo petroquímico, e várias outras áreas, né, com grande desenvolvimento de softwares e serviços de tecnologia. Além dos polos de tecnologia voltado para a saúde, né, em alguns lugares como Fortaleza, Recife, e na nossa regiãozinha aqui, Maranhão, Piauí, o Piauí se destaca nessa questão da saúde, mas não tem um destaque assim na região Nordeste toda, não. E também o porto, né, o porto de Suape, o porto de Pecém, que são complexos que fazem com que toda a economia, todos os produtos que nós conseguimos possam ser escoados, né, e ser vendidos para outros países. Na página 334, fala sobre a seca e as migrações regionais, tá? Então, assim, essa seca sempre foi o motivo, né, para que as pessoas saíssem, se deslocassem de um lugar para outro, né, porque eles viam que naqueles locais não tinham condição de viver. E essa dificuldade, né, ela foi se estendendo. Mas em 1959 foi criado a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a chamada SUDENE. Essa superintendência foi uma forma é como se fosse assim, uma outra secretaria para que fossem discutidos, né, e implementados alguns serviços na região Nordeste para exatamente acabar com a seca e para ajudar as famílias. E aí, para fazer com que essa população não se deslocasse mais da sua região para ir para o Sudeste, trabalhar nas indústrias em São Paulo ou na construção de Brasília, como aconteceu, né? Que muitos também saíram para trabalhar como candangos na construção de Brasília. Mas aí o texto fala que nas últimas décadas os deslocamentos migratórios têm sido o contrário, né? As pessoas têm voltado, né, para os seus lugares, né? Tem vindo pessoas de volta para a sua terra. Mas ele diz, atualmente, no entanto, esse fluxo está mais relacionado ao crescimento econômico do estado de São Paulo do que com os problemas sociais relacionados à seca. Ou seja, ainda continua essa migração, só que não mais porque aqui não tenha mais condição, né, de viver. Não, hoje as coisas melhoraram muito, mas as pessoas continuam sendo atraídas pelas indústrias e pelo crescimento econômico de uma outra região. E o texto fala aqui o texto mostra que uma das soluções para amenizar são a questão das cisternas, né? Essas cisternas, elas coletam as águas pluviais. O que é pluviais? Água da chuva. Então, elas coletam essas águas, ó, tá aqui as cisternas. Elas coletam essas águas aqui, né? Entra por um cano, uma encanação que eles fazem, né? Ó, direto do telhado, eles fazem a encanação para coletar essa água, para aproveitar essa água, porque eles sabem que vai ter um período que eles não vão ter. E eu andei no cânion do Rio Poti, que é mais ou menos perto de Castelo do Piauí. Gente, eu posso dizer para vocês, o lugar é seco, não queiram, ou melhor, queiram para vocês conhecerem, mas eu digo para vocês, eu não quero voltar no lugar daquele mais, só se for para ganhar dinheiro. Muito seco, nós passamos sede, a água que a gente levou não foi suficiente, nós passamos sede de verdade, bebemos água de cisterna. Então foi uma situação assim, foi bom porque a gente precisava conhecer, mas a gente foi no período mais ou menos foi mais ou menos agosto, setembro, e foi uma viagem assim muito cansativa, muita poeira, um pozinho fininho, sabe, assim, não tenho lembrança boa, porém, foi bom porque eu conheci, tá? Mas é exatamente assim que essas pessoas vivem. Olha só, vem aqui no Piauí, né? Não é tão assim, sertão, não é tão como o sul do Ceará e norte da Bahia, mas é uma regiãozinha castigada, tá? Então, a gente vai ficando por aqui, né? Nós vimos hoje até a página 334, nem sei localizar na câmera, tá? 334 e a atividade desta aula. Qual é a atividade desta aula?
fazer um relato da atividade, ou fazer um relato desta aula, tá? Como vocês vêm fazendo, pelo menos uns poucos alunos, graças a Deus, vêm fazendo. Eu estou olhando tudo, eu tenho todas as mensagens, todas as atividades desde março, desde a primeira videoaula. Tenho todas as atividades, não apaguei nenhuma mensagem. Então, eu tô sabendo quem realmente está fazendo, quem está acompanhando, tá? E eu espero que quem tenha dúvida tire o quanto antes, porque nós teremos recuperação, nós teremos tudo do mesmo jeito, apenas nós estamos com as nossas aulas ainda dessa forma, né? Mas tem gente com nota baixa e precisa recuperar, tá ok? Então, façam a atividade, me envie tudo certinho como vocês vêm sempre fazendo, tá ok? Um abraço e até mais.